irmãos, nós estaremos aqui lendo a palavra do Senhor nessa hora, em Gênesis capítulo 37 e o versículo 3. Em nome de Jesus, estaremos lendo a palavra do Senhor neste versículo aqui. Deus, Ele colocou no meu coração essa palavra e que ela venha falar com você, assim como ela falou comigo, porque a flecha que vai aí, corta aqui também. Aleluias. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Então, estaremos lendo aqui em Gênesis capítulo 37, o versículo 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, ela nos traz a história de José. José, ele era um menino obediente ao seu pai. Ele era um menino que ele fazia tudo aquilo que seu pai ordenava. Ele era um menino que ele era um menino muito bom. Tudo que ele via de errado, ele contava para o seu pai, porque ele sabia que não era o certo. Aleluias. E por este motivo, ele chegava e falava, às vezes ele entregava os seus irmãos e dizia ao seu pai que os seus irmãos não estavam fazendo, não era correto, e entregava os seus irmãos. E por esse motivo, os seus irmãos, eles não gostavam muito de José. Eles não tinham muito uma afinidade assim tão grande com José. E José, ele passou por grandes aflições ali com seus irmãos. Porque Jacó, ele amava mais a José, porque ele era o primogênito, aleluia, de Raquel. Raquel era sua mãe. E ali Jacó, ele amava mais a José. E por este motivo, os seus irmãos, eles tinham raiva dele. E um certo dia, ele preparou uma túnica e ele deu de presente para José, porque ele amava muito. Só que a túnica dele era diferente da dos seus irmãos. Ela era uma túnica de várias cores, era uma túnica bonita. Aleluia. Então, José ali, ele recebeu aquela túnica. E José, ele tinha um chamado de Deus. Ele tinha um chamado para cumprir do Senhor. Só que ele sabia que ele tinha um chamado, mas ainda não tinha chegado o momento certo na vida dele. E ali, Jacó tinha uma predileção por José. Ele era o filho predileto de Jacó. Então, irmãos, quando nas nossas vidas nós recebemos algo do Senhor, um dom espiritual, quando nós recebemos algo que vem do Senhor de especial, um chamado diferente, quando Ele começa a colocar em nós o brilho do Espírito Santo, quando nós começamos a buscar a Deus mais e mais, quando nós adoramos a Deus com diferença, no mundo espiritual, quando nós ajoelhamos, buscamos, nos entregamos, Deus nos dá algo diferente, algo de especial. Não porque Ele não ama aos outros, mas é porque tem pessoas que buscam, tem pessoas que não buscam. Tem pessoas que se revertem da graça do Senhor, do Espírito Santo, que oram mais, que se consagram mais. Já tem outras pessoas que não se consagram mais. Então, Deus, Ele tem... Todos são chamados, mas poucos os escolhidos, por este motivo. Porque uns buscam mais, outros buscam menos. E Deus sabe do coração de cada um de nós, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós temos amor pela obra do Senhor, pelo chamado que Ele nos entregou. E ali, assim como José recebeu aquela túnica, Deus também Ele nos entrega algo de especial. E às vezes, por este algo especial que Deus nos entrega, às vezes, muitos se viram contra nós, muitos não gostam, muitos revidam, muitos falam que não é de Deus, mas
Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Aleluia. E ali ele passou uma grande aflição na sua vida. José ali, ele por ser obediente ao seu pai, por ser um filho mais amado de todos, Jacó ele amava os seus filhos, mas José era o seu predileto, porque José era diferente, ele era um menino diferenciado dos seus irmãos. Aleluia. E um dia, Jacó ele chamou a José e mandou que ele fosse atrás de seus irmãos. E ele foi. E ali ele obedeceu ao seu pai e foi em busca dos seus irmãos para ver o que estava acontecendo, para dar notícias. E quando os seus irmãos o avistaram, de longe, eles logo premeditaram algo para fazer contra José, porque eles viam como se fosse uma oportunidade de fazer o mal, de fazer algo que não fosse bom a José. Infelizmente, eles viram José de longe e já logo arquitetaram o mal contra ele. E ali eles decidiram jogar José numa cova muito funda. Aleluia. E José chegou ali, às vezes até contente, porque seu pai tinha acreditado, seu pai tinha confiado a missão a ele de ir trazer notícias de seus irmãos. E ele foi. E chegando lá, os seus irmãos receberam ali. E quando viram ele, receberam ele de não como um bem-vindo, mas eles premeditaram o mal contra aquele menino. E eles pegaram ele à força e jogaram dentro do buraco. Mal eles sabiam que Deus estava ali com José, que Deus estava avistando José desde o momento que José nasceu, que José já era bênção do Senhor, que José já era um propósito do Senhor. Assim é com nós também. Ele está te olhando agora, Ele está te vendo agora, onde é que você estiver. Ele está te vendo, Ele está te notando, Ele sabe do que você está passando. E Ele está te vendo, assim como Ele viu José naquela cova, Ele está te vendo agora. Independente do que você está passando, independente da sua situação, Jesus está te vendo. Deus, Ele vai te resgatar. Aleluia. E ali eles jogaram sem nenhum pingo de dó. E eles jogaram José. E naquele poço não tinha água, era um poço seco. Olha o tanto que Deus ainda tinha um cuidado com José. O poço era muito fundo. Jogaram José lá dentro, premeditaram a sua morte. Mas Deus já estava olhando José e não permitiu que o mal acontecesse contra ele. E ali não tinha água dentro daquele poço. Olha onde que está o cuidado do Senhor. E ali foram vindo os mercadores. Estavam vindo, eles se sentaram para pensar o que eles iam fazer. Porque na verdade eles queriam matar. Mas eles decidiram. Porque ouvindo Rúben, os livrou da sua mão e disse, não lhe tiremos a vida. Porque Rúben sabia que José era seu irmão e eles não podiam ter a marca de sangue nas suas mãos. Porque José era irmão deles. Aleluia. E ali, conforme o acontecido, Rúben saiu e foi resolver outra coisa. E aí eles... Quando José estava dentro daquele poço e estavam vindo mercadores, eles se sentaram para comer e de repente estavam vindo mercadores. Ali eles decidiram vender José. E eles decidindo vender José, aleluia, eles acabaram e tiraram José para fora daquele poço e entregaram aos mercadores. E ele foi vendido por 20 moedas de prata, aleluia. E ali, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E José foi entregue na mão daqueles homens. Mas mesmo assim, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos o cuidado do Senhor com aquele menino. José, ele tinha o chamado do Senhor. Ele tinha algo de especial para realizar
Deus tinha algo na vida dele que era diferente, que era único. Então, Deus, mesmo sendo vendido, Deus estava cuidando dele. Porque já pensou se os mercadores não estivessem passando, ele tivesse deixado José lá e José ia morrer? Mas Deus, ele teve um cuidado todo especial com José. E ali, não que fosse bom aqueles homens comprar José como escravo, mas que ali tinha algo de especial, que Deus já tinha um plano do Senhor que estava para a vida de José. E José foi levado por aqueles mercadores. E eles caminharam em direção ao Egito. E chegando lá, ele foi vendido para Potifar. Aleluia. E ele passou a ser o servo de Potifar. E ele servia, ele era como mordomo na casa de Potifar. Aleluia. E só que Deus, ele sabia do que Deus já tinha projetado algo na vida dele. Só que ele sofreu muito, José sofreu muito, José apanhou, José foi vendido por seus irmãos, José foi caluniado, José, ele foi maltratado, ele foi invejado porque ele tinha uma túnica. E aquela túnica, eles tomaram aquela túnica de José. E eles, para convencer ao seu pai, o pai de José, a Jacó, que ele tinha morrido, que eles tiveram que chegar lá e contar uma história para ele. Eles tiveram que matar um cordeiro, sujou de sangue, rasgou a túnica e levou para o pai. E ele não tinha mais aquela túnica. Ele foi vendido como escravo. E Deus ali, ele foi olhando a José todo o tempo. Em todo o tempo ali, José tinha uma missão para cumprir. Só que José não sabia. José sofreu muito. José foi preso. Por que José foi preso? Porque uma mulher, a mulher de Potifar, armou um laço contra ele. E ele, mesmo ele lutando, ele sabendo que não era o certo, ele lutou contra aquilo. Mas aquele laço, infelizmente o laço foi maior. E ali foi tudo armado. E Potifar, quando voltou de uma viagem, colocou José na cadeia. Aleluia, ele foi preso. Só que mesmo na cadeia, só que mesmo preso, só que mesmo ele judiado, maltratado, José estava naquela cadeia e Deus ainda usava ele em revelações de sonho. Aleluia. E tinha um padeiro, aleluias. Eles estavam presos, glória a Deus. E tinha 2 homens, e foram revelados 2 sonhos. Aleluia. Glória a Deus. E ele revelou aqueles 2 sonhos. Glória a Deus. Aqui em Gênesis capítulo 40, diz que foram revelados aqueles 2 sonhos. Só que eles não acreditavam que ele interpretava sonhos, mas mesmo assim José, ele interpretou os sonhos. Aleluia. E assim como ele interpretou, foi o que aconteceu. José revelou o sonho e realmente foi o que aconteceu naquele dia. Aleluia. E José interpretou aqueles 2 sonhos. Aleluia. E logo depois José interpretou os sonhos de Faraó também. Aleluia. Onde que começou a acontecer aquele reboliço todo? Foi naquela hora, foi naquele momento que ele começa a interpretar sonhos. Porque o rei Faraó queria alguém para interpretar, porque ele também teve sonhos. E os sonhos dele não foram bons. Tinha um bom e tinha um ruim. Mas ele queria saber a tradução daqueles sonhos. E José, ele pelo dom, o seu dom que Deus deu a ele revelou o sonho, aleluia. Então, quantas vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldade, e às vezes, mesmo assim, Deus nos usa. Deus nos usa no momento que nós menos acreditamos, que nós estamos pensando que estamos fracos, que nós estamos pensando que não vamos para frente. É onde que Deus nos usa. E Ele nos usa nos momentos mais difíceis. Mas Deus nos usa. Aleluias. E ali, por ele interpretar o sonho do rei, de Faraó, depois daquele grande acontecido que os irmãos já conhecem a história,
Faraó ficou tão feliz que Faraó tirou ele daquela prisão, mandou tirar ele daquela prisão. E ali Faraó colocou ele como governador do Egito. Olha aí como é que Deus faz. A obra do Senhor é linda, a obra de Deus ela é grande, é poderosa, aleluia. Seus irmãos se revoltaram contra José. José foi perseguido, caluniado, maltratado, invejado, preso. Mas quando Deus quer realizar algo na vida de alguém, não adianta panela, não adianta grupinho, não adianta cara feia, fofoqueiro gostando ou não, ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, porque Ele vai fazer, Ele vai realizar. Porque você é um escolhido de Deus, você é um escolhido do Senhor. A sua vida tem um alto preço, porque Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Então não desanime, mesmo nas dificuldades, mesmo na luta, Deus vai te honrar e vai te fazer mais do que vencedor. Assim como José, de uma prisão, ele foi para governador do Egito, assim Deus vai fazer com você. Não se desanime, não se desespere. Deus tem algo grande na sua vida. Aleluia. E ali o rei tirou o Faraó. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir vestidos de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aleluia. E chamou o Faraó o nome de José Zafnate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aleluia. Olha como é que Deus fez. José foi jogado no fundo de um poço, premeditar a sua morte, mas Jesus o resgatou. Mesmo José pensando que era o fim, porque José se tornou um escravo, mesmo passando por tudo que ele passou, mesmo passando por aquela tentação com a mulher de Potifar, aquela armadilha de Satanás contra ele. Mesmo assim, Deus o fez prosperar. Mesmo ele indo para a cadeia, Deus fez ele prosperar na cadeia. Mesmo ele passando por tudo aquilo, aleluia, Deus fez a obra dele na vida de José. Assim nós devemos continuar acreditando e confiando no Senhor. Não importante a nossa situação, não importante o nosso problema. Deus, Ele é conosco, onde é que nós estejamos. Aleluia. Além de todas as dificuldades, de toda a luta, Deus está conosco. Nós temos aquela, aleluia, segurança que Deus, Ele nos entregou. Ele entregou a nós a certeza, a sua graça infinita de que tudo vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, Ele fez grande obra na vida de José. José, então, agora ele é governador do Egito. Ele tem a sua mulher, tem uma posição maior. E Deus, Ele fez ali na vida de José grandes obras. Aleluia. E como nós já sabemos da história, José, aquela terra passou por uma grande fome, mas José, ele já estava... como ele tinha direcionamento de Deus, ele já sabia do que ia acontecer. Deus deu a direção a ele e ele conservava alimentos, mantinha alimentos, ele ia juntando os alimentos para aquele tempo muito difícil. E ali os seus irmãos, aqueles mesmo que jogaram ele no fundo do poço, que premeditaram a sua morte,
foram até ali, mas mal eles sabiam que quem estava lá naquela posição era José. Quem ia resgatar eles daquela fome era o seu próprio irmão. E como nós sabemos da história, irmãos, eles foram até ali, José teve todo um processo, José foi sábio. Aí nós perguntamos, mas José, ele brigou com seus irmãos? Não, ele recebeu seus irmãos de braços abertos, porém ele colocou ali uma lição, ele pôs uma lição aos seus irmãos. E ele fez seus irmãos passarem pela prova. E um dia ele se revelou. Depois de toda aquela prova, ele se revelou aos seus irmãos em um jantar. E ele se assentou ali naquela mesa com os seus irmãos e se revelou. E ali ele perdoou seus irmãos. José tinha um coração tão puro, tão bom, que ele perdoou seus irmãos e ele mandou buscar seu pai. Aleluia. E ele foi em busca de seu pai. Aleluia. Buscaram e trouxeram para o Egito. E ali foi o grande encontro, porque seu pai achava que ele tinha sido morto, porque José era o filho da velhice de Jacó. E Jacó ali ficou muito feliz, porque seu filho estava vivo, ele nem acreditava. Mas Deus, ele entregou a família de José nas mãos dele novamente. E ali ele tirou eles da onde eles estavam, passando fome, passando por dificuldade. E eles trouxeram ele para o Egito e deram até casas para sua família. E ali Faraó recebeu eles com muita honra, porque José era o governador do Egito e ele tinha sua família, aleluia. Então assim é conosco. Deus, ele nos honra, Deus, ele nos contempla, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. Mas nós temos a certeza que tudo vai dar certo, que Deus é a nossa solução. Não porque é uma troca. Eu vou servir a Deus porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não. É porque nós temos a certeza do dia de amanhã. Nós não nos preocupamos com o dia de amanhã. Nós sabemos que Deus é a nossa solução de amanhã. Não se preocupe com o seu dia de amanhã. Acredite, confie no Senhor, que o dia de amanhã, Ele é quem fará por nós, aleluia. E Ele está dizendo nessa hora, neste momento, na sua vida, que Ele tem um plano para você. Não desanime, não fique triste, não se entregue. Jesus tem um plano na sua vida. E mesmo com a tua luta, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Que essa palavra de José, essa história tão linda de José, que ele foi tão perseguido, tão caluniado, mas que Deus, ele colocou José como, aleluia, num alto padrão de vida que José nunca imaginava chegar. Assim Deus faz conosco. Deus tira nós lá do lamaçal do pecado, lá da lama, e Ele nos pega na nossa mão e nos ergue. Quantas pessoas pensam que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que suas vidas estão acabadas. E Deus, Ele segura na nossa mão direita e Ele diz, filho, levanta, porque eu sou a tua saída, eu sou a tua solução. Então levante-se, porque Deus quer fazer algo na tua vida de especial. Aleluia, que essa palavra ela venha ficar no seu coração, aleluia, como uma sementinha, que ela venha germinar na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus fará algo de especial para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana, te dê dias na presença dEle, que Ele venha chegar até você, se você ainda não é evangélico, que Ele venha chegar com a salvação na tua vida. E que Deus venha abençoar cada vez mais a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.